coisa, existe um paradigma muito forte hoje que existem várias perdas que são planejadas. Né? Você planeja perder? Exatamente. Na primeira viagem que a gente teve no Japão, o pessoal deu risada quando a gente perguntou isso. Inclusive, eles tiveram uma certa dificuldade de entender. Aí ele teve que chamar um cara lá para explicar para ele o que a gente queria dizer com isso. Aí o japonês falou assim, mas espera aí, você está falando duas palavras, perda e planejada. Pô, mas se é perda, você está perdendo de qualquer jeito. Mas o paradigma aqui dizia o seguinte, que a perda planejada era tolerada. A gente deveria mudar o nome de perda planejada para perda tolerada. Né? Então, por exemplo, um setup muitas vezes é uma perda considerada tolerada. Por exemplo, troca de turnos. Troca de turnos, por exemplo, o pessoal falou assim, não, mas eles levam 10 minutinhos. Aí, numa empresa que eu trabalhei, eu desci na fábrica e fiz um multimomento. Esse multimomento mostrou o seguinte, que em alguns lugares era 5, em outros lugares era 35. E por que não aparecia isso, pessoal? Porque a gente tinha estoque. O estoque sustentava toda essa perda que tinha aí. Máquina quebrada, ferramenta quebrada, a má produtividade do operador. Se tinha o estoque pronto, o que acontecia? O PCP ia lá, buscava o estoque e passava a próxima operação. Então, o mapeamento de fluxo de valor é uma ferramenta extremamente simples, lógica, só que ela precisa ter um nível de profundidade e detalhamento que a nossa indústria ainda não tem. Certo? Então, por exemplo, é importante que cada processo as pessoas saibam quanto é que estão perdendo com as perdas que estão lá. E ela perde no quê? Ela perde em capacidade. Certo? Como é que eu faço isso para o serviço? Ela perde em capacidade. Como é que eu faço isso para a saúde? Ela perde em capacidade e a consequência, sabe o que é? Na saúde o pessoal o tempo todo está dobrando. E às vezes, acidentes assim terríveis acontecem, por quê? Porque a pessoa dobrou o serviço ou fez um monte de hora extra, a pessoa está instável fisicamente, fisiologicamente, às vezes psicologicamente também, e aí ela vai tratar de você, que está lá, que foi lá para se estabelecer de algum problema de saúde. Então, essas questões todas, elas são muito semelhantes, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu no escritório eu não tenho uma capacidade. Você fala, não, peraí, quantas notas fiscais você faz por dia? Eu faço 150. E quando quebra a máquina? Aí nesse caso eu faço 90. E as outras 60 que está faltando? Acho que vou ter que fazer hora extra. Tá, hora extra é institucionalizada. Eu, nosso amigo Wanderson aqui também, provavelmente muitas vezes dobramos salário, numa época que podia, né? Hoje não pode mais. Fazendo hora extra. Mas a hora extra, pessoal, é um grande sinal de que alguma coisa está errada, certo? Então, o mapeamento de fluxo-valor, ele demanda que você faça uma análise com profundidade e encontre tudo isso. Para conseguir encontrar tudo isso, normalmente aquele quadrinho que a gente coloca no mapeamento de fluxo-valor, que todo mundo usa, que tem 3, 4 linhas, na verdade ele tem que ter 30, 40. Porque eu tenho que detalhar aquilo, eu tenho que colocar qual que é a minha capacidade que é instalada, qual é a capacidade disponível da instalada, que é 24 horas, eu vou para 8 horas ou 16 horas, que é o número de turnos. Depois eu tenho que ir para a capacidade realizada, que já soma todo tipo de perda, planejada, não planejada. Então é uma coisa assim, bem horrorosa de se ver, quanto é que você parte da capacidade instalada até onde você chega. E aí depois, pior fica ainda quando você coloca do takt time do cliente e você fala assim, putz, mas eu tenho aqui um problema muito grande, o cliente me exige isso daqui, eu não consigo abastecer ele. Ele está pedindo para mim 2 turnos, eu só consigo fazer em 3. Aí o cliente fala assim, não, em 3 eu não quero, eu não trabalho em 3, eu trabalho só em 2. Aí você ficou com um problema. Então você tem que fazer muitas coisas para resolver. Agora eu diria o seguinte, numa empresa que nunca trabalhou com mapeamento de fluxo de valor, a gente tem uma expressão que eu aprendi na Alemanha, que é o mato alto. Mato alto, você chuta, com o pé você derruba, você corta. Agora, se ele ficar que nem aquele mato o último buraco do golfe, ali você vai trabalhar muito e conseguir pouco resultado. Então, quando você entra para fazer mapeamento de fluxo de valor, você vai encontrando coisas que são grandes, que são bastante assim evidentes, né? Que a gente precisaria ter uma certa facilidade. Mas nós brasileiros aqui, eu não vou ser
eu não vou generalizar, né, porque eu acredito que tem muitas empresas que trabalham já no mapeamento de fluxo-valor, né, mas, por exemplo, eu conheço muitas empresas que tem algumas pessoas até que foram alunos meus do curso de engenharia, que disseram assim, olha, na minha empresa a gente trabalha assim uma profundidade grande. Aí eu perguntei para ele, quantos funcionários tem sua empresa? Ele falou, tem mais ou menos uns 4.000. Eu falei, quantos é que você acha que trabalha numa profundidade do tipo que você está fazendo? Ele falou, eu mais a minha equipe, que deve ser uns 4. Eu falei, então 4 de 5.000 é nada. Certo? Ou seja, a gente ainda está, de uma forma muito generalizada, não vou falar que é todo mundo, trabalhando de uma forma muito superficial. E se acostumando a toda essa questão. Olha, chega na sexta-feira é chamado o dia da logística, que é o dia que falta peça, fornecedor não entregou, ou fornecedor quer entregar, a qualidade está bloqueando porque tem problemas de qualidade, está faltando, não sei o quê. Tudo para quê? Para abastecer o fim de semana, que é a hora extra. E eu estou fazendo hora extra no fim de semana porque eu não consegui fazer durante a semana. Então, um exemplo dessa racionalidade muito grande foi a Ambev. A Ambev hoje é uma multinacional brasileira, fora do Brasil, a WEG também, certo? Só que, infelizmente, dá para contar aqui numa mão só, certo? Que nós temos. Que nem muitos alunos falam assim, alunos ou até funcionários das empresas que a gente vai aí, pô, mas você não pode generalizar que nós temos até a fábrica de avião. Tudo bem, quantas eu tenho? Para a extensão territorial do Brasil? Uma. Tá? Então, o que significa isso? A gente não pode imaginar que o fato de eu ter uma fábrica de aviões aqui, eu sou uma qualidade em nível de excelência. Então, terminando para responder a pergunta do Wanderson aqui, o mapeamento de fluxo-valor é uma ferramenta simples, só que ela deve ser aplicada de uma forma mais detalhada. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso na empresa porque a gente tem uma pressão muito grande de fazer rápido as coisas, e essa pressão de fazer rápido não nos deixa entrar muitas vezes em profundidade. E muitas vezes a gente faz o quê? Acaba fazendo alguma coisa que não permitiu a gente ter uma profundidade daquilo que é necessário, né?